Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e o vídeo de hoje é sobre Peaky Blinders, que teve sua quinta temporada finalizada com uma questão em aberto. Quem traiu Thomas Shelby? E pensando nisso, fui em busca de teorias plausíveis que poderiam revelar algo, e fui muito além assistindo novamente os episódios e buscando pistas. Encontrei algumas referências e teorias e nesse vídeo vou falar o que as melhores teorias apresentam e também mostrar pontos negativos e sem nexo em algumas delas. Such a small change. Logo de início, já queria esclarecer sobre a situação do Finn e do Billy, onde muitas pessoas pegaram a informação e já estão apontando-os como possíveis traidores. Deixando claro que não estou afirmando que é impossível de ser os dois, mas que há informações vagas sobre isso. A parte em que as pessoas estão utilizando como argumento é a do diálogo entre ambos, e o Billy pegando o celular. Porém, algo que muita gente não percebeu e é uma informação importante. O Billy nem o Finn sabiam como seria a morte e os demais detalhes. Explicando bem, o Finn diz ao Billy que eles vão matar o nazista hoje. Logo após, o Billy diz: o Mosley está na cidade. Ou seja, essa é a única informação que ambos possuem, e para ter desarmado o plano, precisaria muito mais do que isso. Essa cena provavelmente foi colocada por dois propósitos: confundir o público e culpar o Billy. O take dele pegando o celular dá a entender que foi ele quem comunicou a alguém esse plano, porém é um fator bem óbvio, o que enfraquece essa ideia. E o segundo objetivo foi em relação à descoberta de um culpado, porque com certeza vão procurar quem foi esse traidor e essa primeira culpa deve cair em peso no Billy, já que em uma cena o Arthur diz ao Finn para não contar dos negócios da família ao Billy, senão isso poderia causar a morte do mesmo, o que deve ser levado em consideração na hora de destinar essa culpa. Porém, há um personagem que pode justificar essa suposta ligação e me colocar em contradição, trazendo dois traidores para um contexto. Esse personagem é Jimmy McCaverny. Logicamente, só dele ter criado um confronto desde o início com o Thomas Shelby já se torna um dos suspeitos da traição. Mas há algo que dá uma força para tal ato: suas ações no dia do comício. O primeiro fato é que ele era responsável pela segurança do evento, e geralmente, quando a pessoa está encarregada disso, ela deve conhecer muito bem o local e estar preparada para qualquer tipo de imprevistos ou surpresas. O segundo ponto é que logo que ele entra na sala, ele olha para uma das luzes que está no ponto alto do teatro, fator que parece vago agora, mas ele irá fazer isso mais vezes. Outro fator é que quando começa toda aquela confusão, McCaverny manda os dois soldados que estavam com ele nos bastidores ir para algum lugar. De cara, pode parecer que é para resolver aquela briga, mas para que enviar os dois se havia um monte de Billy Boys para fazer isso? E depois dessa ação, ele olha para cima novamente. Além disso, na cena em que o Tom está contando, o McCaverny olha pela terceira vez para o mesmo lugar e a cena já corta para o Barney com a sniper mirando. E só depois que o Barney leva o tiro na cabeça, ele sai de dentro dos bastidores e vai para o palco ao lado do Tommy. Jimmy McCaverny cuidava da segurança do seu líder, diversas vezes olhou para cima, e também temos o fato do ataque ter sido no Aberama e Arthur, que eram inimigos dele. Com a informação de um ataque contra o Mosley, que poderia ter sido passada por Billy, Jimmy fez o seu papel monitorando o ambiente e pensando em possíveis locais para o feito. A pessoa com a mínima de maldade saberia que a morte de alguém tão popular não seria feita na cara, mas sim por debaixo dos panos. Sendo assim, poderia trazer sentido que uma informação bem vaga do Billy virou algo bem maior e mais sólido, adicionando dois personagens responsáveis pelo fracasso do ato. Partindo para outra teoria, que é sobre a possível união da Gina com o Mosley. Essa teoria está bombando por aí, muitas pessoas acreditando, mas tem uma má notícia: ela é cheia de furos.
Segunda teoria, no episódio 2 da quinta temporada, quando Mosley conheceu Michael e Arthur no escritório de Tommy, ele revelou informações do Michael, como que seu habitual em Detroit era um clube chamado The Gladiator e que ele conheceu sua atual esposa lá. A teoria diz que essa informação só pode ter sido concedida ao Mosley por alguém próximo, como a Gina. Porém, nessa mesma cena, Mosley também revela ao Arthur que Linda está se encontrando com outro homem, tanto que o Arthur até quebra uma cadeira e ele deixa bem claro que essa informação veio de espiões. And poor old Arthur Shelby, standing there at the window, is afraid his wife will never return. My spies tell me she's been seen with another man. Arthur. O Mosley sabe que o Tommy é um homem bem astuto e ele precisa desse apoio, já que o Tommy está em uma boa área eleitoral, lotada de trabalhadores. Por isso, para ter vantagem, teve que usar de sua influência e captar muitas informações por base dos espiões que provavelmente perseguiam toda a família. A teoria prossegue e usa mais um fato fora de contexto, onde Gina estaria mentindo sobre estar grávida por causa da seguinte frase dita por Polly. I wish I felt that heartbeat today. E tal fato seria confirmado porque Polly sabe quando a mulher está grávida. Mas a teoria não contou com o fato de que a Gina foi fazer uma consulta com os médicos antes dessa cena com a Polly, e a Gina foi acompanhada de Ada. A Ada até se refere ao exame que ela fez e disse que se tivesse perdido o bebê, seria difícil receber essa notícia sozinha. Por isso insistiu em acompanhar a Gina nessa consulta. E após essa cena, Michael revela ao Tommy que o bebê está vivo e com o coração batendo. Da mesma forma que Gina disse a Michael, deve ter dito a Polly. E a frase sobre o sentir o batimento cardíaco foi referente à consulta em que Polly não conseguiu acompanhar a nora. Outro fator que confirma essa gravidez da Gina é que ela insiste que Polly vá com ela e Michael para Nova York. Se ela não tivesse grávida, com certeza se afastaria de pessoas que pudessem revelar isso. Também não é uma boa ideia estar mentindo para os Shelbys. Aí temos o terceiro ponto que acho que é o mais assertivo dessa teoria, onde no episódio 5 da quarta temporada, quando Mosley chegou à festa de balé que Tommy organizou, Michael disse que Mosley era um lord e foi rapidamente corrigido por Gina, dizendo que ele era um baronete, levantando assim uma suspeita. Actually, I think Mr. Mosley's a baronet. Durante a apresentação de balé, Gina e Mosley se olharam como se fossem grandes amigos com grande afeição, o que confirmou e deu uma afirmada aí nesse ponto dessa teoria. Partindo para outro ponto no final da temporada, quando Tommy foi realizar a última reunião com os membros antigos, há um cigarro ainda aceso e também ângulos estranhos posicionados pela câmera, como se alguém estivesse ouvindo e assistindo enquanto Tommy explica o plano de matar o Mosley. Segunda teoria seria Michael e Gina. Porém, há um ponto vago, já que esse cigarro foi deixado por Polly após ela dar um tapa na cara do Michael. E esse posicionamento da câmera foi utilizado na primeira reunião, onde estavam todos os presentes. O efeito de uma visão turva também pode ser referente ao consumo de ópio do Tommy. Então, por isso, explicaria todos esses ângulos. E partindo para mais uma situação bem questionável dessa teoria, ela afirma que a garota que o Mosley transa antes do comício começar seria Gina, por causa do cabelo e fisionomia. Esse ponto também é duvidoso, até porque teríamos que considerar diversos fatores para isso acontecer, como o de que a Gina saiu à noite mesmo estando grávida e junta do Michael, levando em conta que era algo bem difícil naquela época, e depois dessa saída entrou em um comício lotado de blindes que a conheciam. Ou seja, seria uma grande volta no enredo difícil de explicar. A relação dos dois eu não nego que é bem provável de existir, mas discordo que seja do modo descrito, e se for, terá muitos furos de roteiros para explicar para o público. A terceira teoria aponta Johnny Dogs como traidor.
Essa teoria possui muitas evidências e certas coerências nos pontos apontados, mas existem fatores que enfraquecem essa crença. A primeira razão seria o incidente com a Berama e Bonnie Gold no episódio 2. Sabemos que Johnny Dogs e seus parentes foram as únicas pessoas que sabiam onde eles estavam acampados. Além disso, no início da quarta temporada, quando Tommy recruta o Aberama, o Johnny já tinha mostrado sua insatisfação com essa informação, o que nos leva à segunda razão, a morte de Aberama no episódio 6. Aberama e Arthur foram os únicos atacados, enquanto Johnny sai de cena. Se Johnny estivesse lá, teria sido atacado, mas não estava ou não era o objetivo. A teoria ainda reforça o ponto da falta de suspeita por parte do Tommy e ainda apresenta o momento em que o Tommy disse que de todas as pessoas que ele conhece, Johnny é em quem ele pode confiar mais. Então, quem melhor do que o homem em que ele mais confia para traí-lo? Literalmente, partiria o coração do Tommy. Outra motivação que colocaram também foi lá do início da série, onde os Lees eram rivais dos Peaky Blinders, e graças ao casamento da Esme e do John, criou-se uma aliança, mas após a morte do John, não há nada que prenderia essas duas gangues a um pacto. Which is sanctioned and honored by the presence and the power of these two families around us. Do you? O que eu acho que mais prejudica essa teoria é o ponto em que eles utilizam para reforçá-la, que seria essa lealdade do Johnny. O personagem está desde o começo e, apesar de muitas tretas, ele sempre esteve ao lado do Tommy. Dificilmente haveria um motivo maior que convencesse ele de trair alguém que tanto lhe protegeu e proporcionou conforto. Agora partindo para mais um personagem improvável, que seria o Churchill. Mas Daniel, como assim? O cara odiava fascistas, você tá maluco, só pode. Mas espera aí, essa não é uma teoria sobre proteger um fascista, mas sim como não fortalecer essa causa. A União Britânica de Fascistas foi bem sucedida até certo momento, praticamente se dissolvendo por volta dos anos 35, por causa do seu comportamento violento, como mostrado no comício. Esse comportamento não foi bem recebido por muitos de seus membros menos extremistas da classe média, e isso resultou na perda de quantias consideráveis de financiamento. Agora imagine, se em vez desse lento fracasso por conta própria, alguém tivesse matado Mosley no palco de um grande comício no início dos anos 30, potencialmente fazendo dele um mártir. As coisas poderiam ter ido em uma direção completamente diferente. E se alguém que não confiasse na capacidade de Tommy mudar a direção do partido após a morte de Mosley, ou até mesmo por causa de sua ambição, como Churchill mesmo disse, tent, in a boat, in a house, now a mansion. It's something, isn't it? Yeah, it is something. São fatos meio vagos, mas que podem resultar em algum sentido. Enfim, de todas as teorias, o que dificulta saber quem é esse traidor é pelo motivo de defender um fascista. De todos os personagens prováveis, nenhum possui algo de grande ligação com o Mosley, a não ser o McAvenny, mas a ação envolvida junto do Billy parece algo meio óbvio. Minha conclusão final é que pode ser um dos personagens citados, mas é difícil acreditar que será do mesmo modo que foram descritas as teorias. Além disso, pode haver algo muito maior do que pensamos por trás disso tudo, até mesmo contando com o Tommy como principal culpado dessa missão não concluída. Então o vídeo foi esse, pessoal. Deixe seu comentário com sua opinião, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para mais vídeos. Também deixe seu like para impulsionar esse conteúdo e o YouTube sair distribuindo aí, o vídeo ganhar muita visualização, porque eu creio que eu consegui explicar muito bem essas teorias aí para vocês entenderem um pouco esses pontos em que estão sendo abordados aí. Então, muito obrigado por sua visualização, sua audiência. Fui!